Tá chegando mais uma data muito badalada aqui no Brasil, que é o Dia dos Namorados, e hoje eu vim te ajudar a produzir a sua postagem aí em comemoração ao Dia dos Namorados. Será um conteúdo direto ao ponto, não tem enrolação, mão na massa mesmo. Então, fica aqui comigo e bora aprender a fazer essa postagem. Bora lá pro Canva? Bom, aqui eu já estou no Canva, onde eu vou produzir essa imagem para postar em comemoração ao Dia dos Namorados. Então, eu vou aqui na parte superior direita, eu vou criar um design nas medidas 1080 por 1080 pixels, que é a medida que eu costumo utilizar para o feed. E antes de começar aqui a rabiscar do zero, eu primeiro busco algumas referências. Onde eu busco referências? Eu gosto de buscar referências no Pinterest e no Behance. Apesar de o Behance ser uma ferramenta da Adobe, onde tem coisas produzidas nas plataformas da Adobe, como o Photoshop ou Illustrator, eu gosto de buscar referências aqui porque dá para aproveitar assim lá no Canva. Então, eu coloco aqui Social Media Dia dos Namorados e aqui no Pinterest também. Nessa busca de referência, eu tanto busco inspirações para a imagem quanto para as mensagens. Mas uma outra forma também de buscar esse texto, né, se você quiser uma coisa exclusiva, é utilizar as inteligências artificiais. Eu vou utilizar aqui o ChatGPT. Como você sabe, o ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial muito utilizada atualmente. Então, eu vou aqui pedir para ele para escrever a copy desse conteúdo. Então, eu vou aqui e coloco o seguinte comando. Pronto, eu não vou dar muito foco no conteúdo, porque a aula não é sobre a produção da copy, é sobre o design da postagem. Mas aqui é uma ideia de como você pode, em poucos segundos, criar essa copy se você não tiver com ideia de qual texto utilizar. Agora a gente vai voltar lá para o Behance e o Pinterest para buscar algumas referências legais da postagem. Aqui eu vou fazer uma postagem simulando um cliente meu que vende cosméticos, então o público é feminino. Eu vou utilizar as cores da identidade visual desse cliente, que é o rosa. Então vai ficar aí super show, mas você pode adaptar aí para sua realidade. Então vou colocar aqui, ó, aí abre diversas opções. Cuidado para não confundir referências de produtos para o Dia dos Namorados e de mensagem para o Dia dos Namorados. O objetivo é criar um conteúdo de homenagem. Então, olha que legal. Aqui no Behance, esse produtor de conteúdo está disponibilizando esse selo aqui para download grátis. Eu ainda não decidi se eu vou utilizar esse, mas eu já vou salvar. Você também pode criar uma coisa fora da curva, certo? Uma coisa assim, mais fora do comum, se você quiser. E aí a gente tem que ir minerando os conteúdos aqui para a gente encontrar uma referência legal. Eu gostei desse detalhe dessa fonte aqui, também do contorno. Essa referência aqui também, apesar de ser para o Dia das Mães, eu posso adaptar ela para o Dia dos Namorados. Eu vou utilizar essa daqui. Volto lá para o Canva, se quiser eu posso trazer ela para aqui para um cantinho. E primeira coisa, eu vou utilizar o fundo. Vou pegar aqui no fundo e vou botar aqui pink. Ó, já gostei desse aqui. Adiciono o fundo, porque eu sempre gosto de iniciar o projeto das imagens do fundo para as imagens que vai aparecer primeiro. Escolhido o fundo, eu vou bloquear ele para que eu possa mexer em qualquer elemento sem tirar ele do lugar. Vou novamente aqui nesse menu do lado esquerdo e vou até fotos e vou colocar aqui na barra de pesquisa namorados. E aí eu vou buscando aqui. Ó, já gostei desse aqui, porque é um casal mais realista. Eu não gosto de utilizar muito esse tipo de casal aqui, casal de novela. Não gosto muito não. Eu gosto de fazer
umas imagens mais realistas, né? Então esse aqui, o casal tá mais realista. Nós vamos continuar aqui na minha gravação. Gostei desse, mas ainda vou preferir o outro. E aí eu saio procurando, com paciência. Eu sempre digo que o segredo de uma boa postagem, de um bom design, é pesquisar bastante a referência. Eu gostei desse aqui para sair um pouco das postagens comuns. Por quê? Porque conteúdo de dias comemorativos como é o Dia dos Namorados já tem muito conteúdo aí espalhado. Então precisa sair um pouco do óbvio, tá bom? Então, quando eu escolho a foto, eu vou aqui nessa ferramenta editar fotos e vamos remover esse fundo vermelho que está aqui. No Canva tem uma ferramenta nativa muito top que é o removedor de fundo. Então você vem aqui em editar fotos e essa ferramenta aqui, ó. E aí você só clicar e com um clique você já tem aqui sua foto recortada. É óbvio que muitas vezes o recorte da foto não vai sair tão perfeito porque muitas das vezes a foto não tem qualidade. Então a inteligência artificial não consegue reconhecer bem as informações, mas essa aqui já saiu muito boa. Eu vou diminuir aqui um pouco, vou centralizar aqui esse, ó. E agora eu vou começar a pegar os outros elementos. Lembra daquele selo que eu baixei aqui no Behance? Eu vou trazer ele aqui para ver como que funciona. Vou aqui nessa barra de menus e procuro o menu Uploads, que é utilizado para trazer imagens externas do seu computador, por exemplo, do seu celular, para dentro do Canva. Feito isso, eu vou aqui, eu abro a opção e vou buscar lá onde eu salvei os dois elementos. Você vai aguardar um pouco, ele vai carregar aqui. Quando terminar de carregar, você já pode clicar e adicionar ele aqui, olha só. E aí eu vou fazendo os ajustes e vendo onde é que eu coloco os elementos. Não dá para ficar na frente, né? Então eu vou trazer esse elemento para a parte de trás desse casal. Diminuindo aqui um pouco e vou clicar fora. Quando eu clico fora, que eu não tenho nada selecionado, eu tenho esse menu aqui na parte superior, onde diz posição. Nessa posição você vai ter acesso às camadas, ou seja, cada elemento separado por parte. E veja que ele está na sequência. Primeiro lá embaixo o fundo, depois o casal e depois esse elemento que eu coloquei. E eu quero que esse elemento vá para trás do casal. Muito fácil, eu vou clicar e arrastar aqui para a parte de baixo. Pronto, adicionado esse elemento, eu ainda vou fazer alguns ajustes, mas vou adicionar também aquele selo do Dia dos Namorados. Olha só que legal. E aí já está ganhando vida, né? Vou aqui adicionando, já vai ganhando vida. E vamos ver como é aquele texto lá que a gente escolheu lá no ChatGPT. Ó, perceba que Dia dos Namorados já tem presente aqui no selo que a gente adicionou. Então a gente vai utilizar apenas a outra parte. É sobre celebrar o amor, mas também sobre se amar. Copio aqui, volto lá para o Canva e vou adicionar esse texto. Você vem aqui no menu esquerdo, procura a ferramenta texto e vai inserir um título ou um subtítulo, tanto faz. E aí você vai adicionar aqui, vai trazer aqui para baixo. Vou subir um pouco mais as imagens, né, para poder caber direitinho aqui esse texto, né, sempre respeitando uma margem de segurança, sempre respeitando o princípio do alinhamento, o princípio do respiro, né, que é para ter as imagens bem colocadas, né. Então eu vou aqui e eu vou escolher uma outra fonte aqui e também vou escolher uma outra cor. A cor, eu gosto de utilizar cores que já estejam presentes nessas imagens. Então eu tenho um rosa claro, rosa escuro, eu tenho um begezinho, eu tenho um branco. Vamos ver como é que fica com esse bege aqui. Então eu venho aqui, ó, nessa ferramenta cores. E aqui, ó, eu tenho um adicionar uma nova cor. Quando você clica aqui, abre essa opção onde eu posso escolher qual cor eu quero.
mas também eu tenho esse conta-gotas, que é utilizado para ir buscar uma cor que já existe lá no design. Então eu vou aqui, pego essa cor e clico aí, a mágica já acontece. Legal, né? Então aqui a gente já tem um design quase pronto, mas óbvio que eu gosto de melhorar isso aqui. Como? Eu percebi que o fundo ficou muito parecido com a cor dos elementos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar escurecer um pouco mais esse fundo. Eu vou desbloquear ele, clicando nele eu vou em editar fotos. Quando eu vou em editar fotos eu já venho aqui e tenho alguns filtros com algumas cores. Por exemplo, esse natural aqui ele já é mais escuro. Ó, como já está ficando legal. Vou aqui olhar se tem outro mais escuro. Me parece que não tem. Vou olhar esse aqui como é que fica. Esse eu já não gostei tanto porque ficou muito opaco. Então eu venho aqui para esse, ó, sem o efeito e com o efeito do filtro. Eu ainda posso vir aqui e posso vir aqui em ajustar. E aqui eu ainda posso também, ó, se eu diminuir aqui um pouco do brilho, posso aumentar um pouco do contraste e ele vai escurecer mais. Posso diminuir aqui o destaque. Tá vendo? E aí perceba que eu fazendo isso, escurecendo o fundo, os elementos e as imagens eles vão tendo mais destaques. Vou fazer aqui novos ajustes, um pouco. E aí já está ficando legal. Vou trazer aqui a logo da empresa na qual eu vou utilizar. E essa é uma empresa real que eu atendo, tá, pessoal? Eu já tenho a logo aqui. Então, eu vou só procurar aqui. Mas se você não tiver, você vai fazer aquele mesmo processo de upload, ou seja, de buscar a logo do seu cliente aí no seu computador ou no seu celular. Vou aqui e essa é a empresa na qual eu vou utilizar. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui nesse campo. Eu não gosto muito de fugir do princípio do alinhamento, mas nessa situação aqui parece que está dando para encaixar. Diz aí o que você achou. Ficou legal? Comenta aí. Vou melhorar mais um pouco ainda, pessoal. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elemento aqui e vou duplicar. Como é que eu duplico? Eu posso clicar com o botão direito em cima dele e eu tenho a opção duplicar ou simplesmente Ctrl+D ou Command+D se você usar Mac. Dupliquei aqui. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou trazer esse coraçãozinho aqui para o fundo. Ó, deixa eu diminuir um pouco ele. Vou posicionar ele aqui. O que é que eu vou fazer? Vou deixar assim? Não. Agora, aqui em editar fotos, e vou usar um efeito muito interessante que já tem aqui de forma bem fácil no Canva, que é o efeito de desfoque. É esse efeito aqui, ó, efeitos e essa opção aqui de desfoque. Automaticamente ele vai dar aquela porrada nesse elemento, tirando um pouco do destaque dele, né? O objetivo aqui não é dar muito destaque a ele. E agora eu vou fazer novamente outra cópia desse elemento e vou levar ele agora para o outro lado da imagem. Aqui eu estou preenchendo um pouco a foto com alguns elementos para dar mais vida a essa postagem. Vou trazer para cá. Será que essa logo ficaria por aqui centralizado? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar um pouco mais esse casal aqui, esses elementos desse casal, porque realmente eu não gosto de ferir o princípio do alinhamento. Então, eu vou seguir com esse princípio aqui. Eu vou colocar uma sombra aqui nesse pessoal. Eu vou utilizar aqui um elemento que eu gosto muito de utilizar, onde você vai botar aqui em elementos no menu esquerdo e você vai procurar aqui na barra de pesquisa por degradê. E você vai pesquisar, vai ver aqui todos os elementos e vai ser rápido aqui para você achar. Ó, esse elemento aqui, eu gosto de utilizar ele quando eu quero fazer alguma sombra, alguma luz.
nessa luz aqui, eu vou fazer uma luz um pouco mais escura, vou vir aqui, ó, vou trazer uma luz mais escura. E aí ficou estranho, né, pessoal? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou levar esse efeito, essa luz, para trás dos modelos aqui do casal. Então, como é que eu faço? Clico aqui fora para não ficar com nenhum objeto selecionado. Vou em posição e olha onde ele está. Ele está aqui aparecendo primeiro na imagem. E eu vou trazer ele clicando e arrastando lá para baixo, atrás dos modelos. E aí, olha como é que ficou. Esse tipo de efeito eu utilizo para separar um pouco os elementos dos modelos. Eu não quero deixar muito junto. Então, eu costumo utilizar assim. Pessoal, atenção. Aqui eu percebi uma coisa com relação à referência do nosso conteúdo. Eu não vou conseguir utilizar esse tipo de texto porque esse texto complementa esse selo aqui. Então, eu preciso que esse texto seja em sequência do selo, tá? Então, a gente vai deixar assim mesmo nesse formato. Vou deixar assim um pouquinho mais curto. Vou diminuir aqui o espaçamento entre as linhas do texto. Vamos dar uma olhada como é que tá ficando. Olha só. E aí, tá gostando? Vou tentar fazer só mais um ajuste. Clico aqui fora, vou em posições para poder pegar aqui a camada de sombra. Nessa camada de sombra eu vou fazer uma cópia, ou seja, duplicar. Clico com o botão direito e duplicar. E aí aparece uma nova camada. Agora eu quero colocar essa camada dessa luz, dessa sombra, por trás desse selo, para também separar o selo da frente da foto do casal. Então aqui eu coloco ele entre o casal e o selo, e aí eu vou só fazer um ajuste aqui. Esse é um efeito, uma alteração bem simples aqui, só para realmente dar mais uma sensação de profundidade, e no demais está ok. E pronto, pessoal, essa é a nossa postagem para o Dia dos Namorados. Muito fácil. Aqui você viu como fazer a copy de forma rápida usando a inteligência artificial, também como pesquisar referências e também como fazer ali de forma simples utilizando o Canva. E agora, pessoal, uma dica bônus, tá? Uma dica bônus que é muito interessante e que eu gosto de fazer aqui na agência. Quando eu faço essa postagem, eu também gosto de fazer ela no formato de stories, né? Eu gosto também de ter. Então, como é que eu vou fazer? Se você tiver o Canva Pro, você vai aqui em redimensionar, você vai colocar a medida dos stories, que é essa 1080 por 1920, e vai fazer uma cópia e redimensionar. Ele vai abrir uma nova página, só que agora no tamanho padrão, para ser utilizado lá nos stories. Feito isso, agora eu vou só fazer os ajustes para o tamanho. Eu já pego aqui, seleciono esses elementos aqui central e já puxo lá aumentando toda a imagem. É muito simples. Vou reposicionar esse elemento aqui, posso até aumentar ele agora. E também esse aqui eu vou colocar lá em cima. Pronto, feito esses seguintes ajustes aqui, agora você é só fazer o download, vai clicar aqui em compartilhar, baixar, vai escolher a opção PNG, manter o tamanho original e baixar a imagem. E é isso, é só terminar o download, subir lá para o seu Instagram e receber as curtidas, né? Então é isso, pessoal, essa é a nossa aula de hoje da fábrica de postagens. Espero que você goste. Se tem algum feedback, se tem alguma sugestão de uma próxima aula, deixe aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever aqui no canal para poder acompanhar todas as aulas de produção de conteúdo que eu vou soltar aqui nos próximos dias. Valeu, forte abraço!